Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para você enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos na nossa série Israel e o Fim dos Tempos, terceiro episódio. Terceiro episódio é impressionante e você pode levar para qualquer aspecto da sua vida, que é vencendo as batalhas espirituais. Então, nós vamos aqui perguntar e discutir e conversar sobre as principais armas de guerra que você deve adotar neste momento. Se você está em Israel, se você está ouvindo, está em Israel, pode adotar essas armas, mas você também pode aplicar isso na sua vida prática. Se está passando por alguma dificuldade, algum momento desafiador, difícil, alguma guerra, pode utilizar essas armas espirituais. Então, não esquece também de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse episódio com quem você acha que é importante ouvir sobre esse tema de batalha espiritual. Se você vê alguém aí que está sofrendo ou passando por uma batalha espiritual, não esquece de compartilhar esse episódio. E aí nós já vamos começar, né? Muitos cristãos, muita gente fala, nossa, tá desafiador esse momento, eu estou passando por uma situação desafiadora, difícil, complexa. A gente falou no episódio anterior que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra seres espirituais. Então, nós vamos falar aí quais são as armas para uma pessoa que está em casa, que ela pode utilizar para vencer a batalha espiritual. Quais são as armas de guerra? Antes que se fale de armas, você precisa entender a guerra. Você precisa entender a guerra. Em questões de guerra, eu vivi em país de guerra, uma guerra por independência, por sinal. Eu vivi em Moçambique 13 anos, durante os quais travava-se uma guerra de guerrilha, exatamente o que está acontecendo em Israel, guerra de guerrilha. Sendo que as coisas em Israel tomaram outra proporção. Mas a guerra de guerrilha pela independência de Portugal. E uma coisa que se estuda muito ao estudar sobre guerra é conheça seu inimigo. Conheça seu inimigo. Ninguém guerreia no ar. E ninguém entra na guerra sem um preparo. É preciso entender primeiro quem é o meu inimigo. Quais os pontos fortes do meu inimigo? Quais os pontos fracos do meu inimigo? Como eu posso enfrentar este inimigo? Com que armas? Ok. Então, você já vai listando aí as perguntas e anotando. Então, como é que é o primeiro? Conheça o seu inimigo. Então, Conheça seu inimigo. E como é que eu conheço o meu inimigo? Eu tenho que tomar um tempo para analisar. Quem é o inimigo que eu vou enfrentar? Quais são os pontos fortes deste inimigo? Quais são os pontos fracos deste inimigo? Que armas este inimigo usa? Como eu posso ir de tal maneira que eu alcance a vitória? Eu estou ouvindo, neste momento, os livros de Samuel, e é interessante que, diante de cada guerra, consultava-se o Senhor. E o Senhor disse, não, vocês não vão por aqui, vocês vão por ali, vai por detrás. Deus ia dando orientação sobre por onde você vai pegar o inimigo. Por onde? Por exemplo, falamos da guerra do Yom Kippur no podcast anterior. Com certeza, os inimigos de Israel calcularam o quê? Por que entraram no dia de Yom Kippur? Porque conheciam. Hoje é um dia que está todo mundo de jejum, não come, nem bebe, está todo mundo fraco em casa. Uma hora de entrar aqui de surpresa. Ok. Falamos de que toda essa guerra no Médio Oriente, ela tem um fundo espiritual. Todos nós que estamos aqui na Terra, vivemos em território onde há um conflito espiritual permanente entre o reino de Deus e o reino das trevas. Existe a força do bem, a força do mal, a verdade, a mentira,
o acerto, o erro, o pecado, a santidade. O reino de Deus, o reino de Satanás. O reino de Deus e o reino de Satanás, ambos disputam o controle da nossa vida. Não há posição neutra da nossa parte. Ou me inclino para o reino de Deus e lanço mão das armas espirituais, ou me inclino para o reino de Satanás e lanço mão das armas da carne. Paulo diz que as nossas armas não são carnais, porque elas são poderosas em Deus para demolir fortalezas. Todo engano, todo sofisma, toda filosofia, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Paulo ainda diz que lutamos não contra inimigos feitos de carne e osso, mas existe um mundo espiritual organizado e real, onde tem uma hierarquia de principados, governantes, forças das trevas que operam através de seres humanos. O instrumento é humano, mas a guerra se trava no reino celestial. E essa palavra reino celestial, nós vamos encontrar repetidamente, sobretudo na carta aos Efésios, que é uma carta de guerra. É uma carta de guerra. Ele começa, por exemplo, o primeiro capítulo, ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Isso diz o quê? Que nas regiões celestes se encontram armazenadas todas as bênçãos que Cristo nos conquistou, e cada uma delas tem seu nome, viu? Todas as bênçãos das quais você precisa para vencer aqui, tem seu nome lá nas regiões celestiais. Mas também nos diz que eu vou lutar contra principados, onde? Nas regiões celestes. Os principados guerreiam contra mim nestas regiões celestes, no mundo espiritual. Mas também diz que aquele que está em Cristo ressuscitou com Cristo e se assentou com Cristo nas regiões celestiais. Jesus está nas regiões celestiais, assentado à destra de Deus. Nas regiões celestiais estão as nossas bênçãos, mas também nas regiões celestiais estão principados, potestades e a força organizada da maldade que luta contra mim, que luta contra você. É essa mesma guerra que ela pode vir da proporção individual. Cada um de nós enfrenta guerras. Pode vir no nível da família, pode vir no nível da cidade, pode vir no nível da nação. Aquilo que estamos vendo em Israel é uma guerra ampla, porque envolve uma nação inteira. Mas também nós temos as nossas guerras nacionais e temos as nossas guerras individuais. Muito bem, sua pergunta foi: que armas? A primeira coisa para que eu vença, eu preciso, número 1, revestir-me. Uma vez que eu tomo conhecimento de onde está a guerra, está no plano espiritual. Quem é o comandante em chefe dessa guerra? Satanás purinho. Quais são as suas tropas? Todos os demônios liberados sobre o planeta que usam pessoas humanas. As pessoas humanas são seus instrumentos para me ferir, para me oprimir, para me trair, para me massacrar, para me injuriar, para me assassinar. Enfim, são forças espirituais, mas que usam as pessoas, sobretudo se estão próximas de nós. Mas Paulo diz que nós não ignoramos suas maquinações, não ignoramos, nós não podemos ignorar. Uau, isso aqui não é Deus, isso aqui não é Deus, isso aqui não é político, isso aqui não é pessoal, mas eu preciso me revestir da armadura de Deus. Paulo diz aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Vou entrar na batalha? Preciso de força. Onde está? Nele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura vem para proteção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desfeito tudo, permanecer inabaláveis. Então, queridos, se eu quero vencer as guerras que se travam
ao longo da minha existência, contra o pecado, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo que usa pessoas, eu preciso me revestir, me proteger. E então Paulo vai citar essas peças da armadura. Vai falar do capacete da salvação. Isto é, que eu devo trazer sobre a minha mente a salvação que é em Cristo Jesus, a couraça da justiça, que protege os órgãos vitais. O quê? Porque o diabo vai me acusar dos meus pecados, vai dizer diante de Deus que eu não mereço as bênçãos, porque eu sou esse, sou aquele, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu sou revestido da justiça de Cristo, eu vou a Deus não por causa do que eu mereço, mas pelos méritos de Cristo, não é a minha justiça, é a justiça de Cristo. Eu vou tomar o escudo da fé, com o qual vou apagar os dardos do maligno. O maligno vem com suas mentiras, eu vou com a fé, confessando a palavra, e não aceito que entre dentro de mim estas questões, não trazer a nível pessoal esses níveis de ataque à minha volta, mas entender que eu estou numa guerra espiritual, mas eu tenho uma proteção, cingir-me com a verdade, o cinto da verdade, confessando a palavra de Deus, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Mas depois de falar dessa armadura, ele vai falar de quê? De uma arma. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, esta é uma arma defensiva. Eu vou usar a espada chamada palavra de Deus, promessas de Deus, princípios de Deus. Vem um ataque na minha mente, eu rebato com a palavra. E eu diria que nós temos várias armas, a palavra de Deus é uma delas. Eu confesso a palavra, mas há uma outra arma poderosíssima, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não vos fará dano, em meu nome. Então, o nome de Jesus nos dá autoridade para enfrentar todo problema. Vem uma seta contra mim, em nome de Jesus, volte para o lugar de onde veio. Vem um decreto de destruição, em nome de Jesus, todas essas cadeias caem por terra, todas essas mentiras são descaradas, em nome de Jesus eu triunfo, em nome de Jesus salto muralhas, em nome de Jesus eu vou vergar portões de bronze, porque é a autoridade do nome. O nome representa a pessoa, então ele nos dá a sua autoridade para enfrentar esses principados. Eles não têm mais poder sobre mim. Se eu sou um filho de Deus, se eu nasci de novo, eu tenho armas espirituais para vencer todo tipo de batalha. Mas além da palavra de Deus, além do nome de Jesus, nós temos a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que é a fé? A certeza do que não vejo, mas creio. Deus me prometeu, eu creio. Ele diz que praga alguma chegará à minha tenda, eu vou abrir a boca e dizer: praga alguma chegará à minha tenda. Ele vai dizer que guarda os meus pés de serem presos, eu vou dizer: Deus vai guardar os meus pés de serem presos. Ele vai me conduzir em triunfo. Eu vou tomar a palavra e confessar. Essa é uma arma. E Satanás, ele vai sair. Por isso que diz: apaga, apaga. O escudo que apaga as setas inflamadas do maligno. Mas o Espírito de Deus é outra arma. Deus nos deu o seu Espírito. E a Bíblia diz que quando o inimigo vier contra nós como torrentes de águas, Deus arvorará contra ele. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E eu citaria o quinto. Não há uma ordem, todos são importantes, mas é o sangue do Cordeiro. Eu tenho que terminar com o sangue do Cordeiro, não? O sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulos 11 e 12, nós vamos ver a batalha do anticristo. E trava-se, Satanás é lançado dos céus, e ai da terra, porque ele vem com uma fúria final, e trava-se uma batalha entre as forças de Deus e do anticristo. Mas a palavra diz: eles venceram os santos. A batalha se trava entre as hostes de Deus,
Que batalha é essa? A minha batalha. E isso está muito claro no livro de Daniel, que há uma batalha que se trava no reino espiritual. Deus manda seus anjos que batalham por mim, e Satanás manda seus demônios que batalham a seu favor. Mas essas batalhas que ocorrem no plano espiritual, diz a Bíblia, eles, os santos na terra, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, é uma arma poderosíssima. Eu não apenas vou usar o nome de Jesus, mas vou usar o poder do sangue. Pelo sangue de Jesus. E o que significa o sangue de Jesus? E a confissão dos meus lábios. É uma declaração. Primeiro, ao aplicar o sangue, eu estou usando as outras armas. Primeiro, número 1, o Espírito Santo se move em mim e me enche de coragem, de poder, de ousadia. Eu vou citar a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz sobre o sangue? Então, já estou aqui com a palavra. Eu estou usando a fé, porque eu creio. E então eu aplico o sangue. Pelo sangue de Jesus, sou mais do que vencedor. O sangue de Jesus me cobre. O sangue de Jesus me protege. Praga alguma chegará à minha tenda, porque eu estou debaixo da redoma protetora do sangue. Esta é uma figura do que ocorreu lá no Gênesis, lá no Êxodo capítulo 12, quando o povo imola o cordeiro e coloca o sangue nos umbrais, nas vergas da porta, lá no Egito. O anjo do juízo, que vinha julgar os deuses do Egito, trazendo morte aos primogênitos, não entraria na casa onde tivesse o sinal do sangue. Assim também o sinal do sangue em nós impede que o inimigo nos destrua. Somos cobertos pelo sangue de Jesus. Então, estas são as nossas armas espirituais para vencer qualquer tipo de batalha. Como é que Israel está lutando de um plano de vista físico ainda. Precisa passar para o espiritual, não é? Isso me lembrou a história de Daniel, né? A história de Daniel. E muitas vezes você falando isso, muitas vezes a pessoa que está em casa pode vir, como a gente já falou em vários episódios, por exemplo, naquele episódio, né? Como o diabo se esconde nos seus pensamentos. Então, Satanás às vezes não vem de forma clara, mas pode vir no seu pensamento. Às vezes um pensamento de traição, um pensamento de que você não é merecedor, um pensamento de que você... pensamentos de maldade, né? Pensamentos que não são de bem, pensamentos que falam o contrário do que as promessas de Deus. Então, muitas vezes ele se esconde nos seus pensamentos, mas às vezes ele pode vir de forma física, então numa guerra mesmo, né? Um grande conflito no seu casamento, um grande conflito no seu trabalho. Me lembrei de como Daniel lidava com esse tipo de conflito. Teve várias histórias no livro de Daniel, né, no Antigo Testamento, várias histórias, mas uma que chama bastante atenção é que depois de promulgado o decreto que você não podia mais orar a Deus, né, que a pessoa morreria se ela orasse a Deus, seria preso, ia morrer se orasse a Deus. Sabendo disso, e Daniel orava 3 vezes ao dia, se ajoelhava na sua casa, né, do lado da cama, e orava 3 vezes ao dia. E o quarto dele, eu imagino que seja um quarto no alto, dava a abertura da janela, né, Para Jerusalém. E aí as pessoas podiam ver lá de fora ele orando, né? E ele fazia isso regularmente. Foi promulgado o decreto e o que ele fez? Falou: meu Deus, estou desesperado, estou tenso, não, vou me esconder. Não, ele se encheu realmente dessas armas espirituais e ele, a Bíblia fala, ele foi para o seu quarto e orou a Deus, como ele sempre fazia, de manhã, de tarde, de noite. Ele não deixou se abalar pela circunstância, se mover pela circunstância. Ele manteve-se firme na fé, né? E usou aí as armas espirituais que ele tinha naquele momento, mas ele sentou, ajoelhou e orou 3 vezes ao dia. Então, é uma coisa muito importante para você também que está passando aí uma batalha espiritual, não se deixar ser tragado pelas circunstâncias, porque muitas vezes no meio de uma batalha, a gente pode ser tragado pelas circunstâncias e você começa a ser tragado, como a gente já ensinou aqui, pela sua visão, pelos seus 5 sentidos, né? Pela sua visão, pela sua emoção. Você começa, se deixa dominar pela sua emoção e não o seu espírito.
Então, você está lá tragado, está com problema no casamento, está com problema no trabalho, e você não consegue vislumbrar. Então, adote, a partir de hoje, né? Saia um pouco do seu corpo, olhe lá a situação de fora e adote essas armas espirituais. Veja que é espiritual, não é só físico, né? Que a gente precisa enxergar, ter um olhar de enxergar além do que os nossos olhos veem. Porque é muito fácil a gente acreditar quando está tudo visto, né? Agora que a gente vê as profecias, por exemplo, maioria, 80% da Bíblia já se realizou, mas quando a gente não vê nada, né? Abraão, por exemplo, que não via nada, e Sara estava lá com o útero morto, e ele creu com 80 anos, como o útero morto, já não menstruava mais. Então, assim, é você enxergar Deus além do que os seus olhos podem ver. Você destacou um ponto importante aí sobre Daniel, em relação à arma, a fé. Aliás, duas das armas que eu mencionei aqui estão bem presentes nessa atitude de Daniel, a palavra e a fé. Ele era um crente, ele seguia a palavra, ele seguia a lei de Moisés. Logo no início, quando foi tirado da sua terra e foi escolhido entre os jovens a receber toda uma formação para ajudar no Estado, ele não quis se contaminar com as iguarias do rei e sempre se sobressaiu. E agora ele é um governante, ele é uma autoridade muito importante, ele está como, diríamos, quase que primeiro-ministro, e isso despertou inveja. O que é o espírito de inveja? É uma raiz espiritual, um pecado. Porque veio o decreto, ninguém ora por um mês a não ser para o rei. É o espírito de inveja. Então, o espírito maligno. Por quê? Porque eles chegaram a essa conclusão. Porque eles examinaram a vida de Daniel de todos os ângulos e não encontraram nada contra ele. Era irrepreensível. E aqui tem uma lição. Eu preciso estar numa posição de obediência a Deus para alcançar a vitória. Não adianta eu tomar café com o diabo toda hora e querer brigar com ele no fim do dia. Ele vai dizer, ei, rapaz, está me estranhando agora, é? Não, a gente não tem autoridade no mundo espiritual para batalhar contra as trevas se nós vivemos nas trevas. Eu preciso andar em santidade, eu preciso andar em obediência. E aqueles invejosos de Daniel não encontravam, não, a gente não vai encontrar nada a não ser na lei dele. E eu diria uma coisa, se o diabo não consegue encontrar um pecado para nos derrubar, ele pode vir tentar nos ferir na área da nossa própria fé. Por isso nós temos que estar muito atentos para discernir. Às vezes ele quer nos destruir, não consegue nos levar à queda, ao pecado, procura usar quem está à nossa volta, seja o marido, seja a esposa, sejam filhos, ou se você não tem nada disso, seus funcionários, aqueles que trabalham com você, de alguma forma temos que estar sempre atentos. Mas se eu estou numa posição em Deus, uma posição de obediência, que é a posição de Daniel, e de confiança em fé. Então, assim, vamos na religião deles. O que é ele? Todo dia, 3 vezes por dia ele ora. Vamos. Aí, onde nasceu essa ideia? No inferno. Claro que é a ideia do diabo. Você vai ver logo que é um inimigo que está por trás dando essa ideia aos invejosos. Criaram um decreto e vai lá iludir o rei, que não está nem sabendo o que é que está de fato acontecendo, porque o rei sabia das qualidades que Daniel tinha. Por que Daniel está sereno? Fé. Eu tenho a sensação de que eu estou entrando assim dentro de Daniel e lendo o que é que ele pensa. Eu acho que ele estava assim, Deus, minha função é te adorar, a tua é me proteger, então eu vou te adorar como sempre. E quanto à minha segurança, está nas tuas mãos. Não quero nem saber, não é minha parte. Não é meu problema, isso é teu problema. A minha parte é realmente obedecer. E, verdadeiramente, quando chegam, olha, o rei ainda tenta, né? Não, mas olha, é lei de Medos e Persas, não pode ser revogada.
nem dorme. Joga Daniel lá na cova dos leões. Nem dorme. Oh, Daniel, será que o teu Deus... Confiança, confiança. Armas espirituais. Agora você vê, quem de nós, né, se fosse jogado numa cova dos leões, manteria esse nível de fé, de tranquilidade? Olha, todas as estruturas dele, né, espiritual, mental, emocional, física, né, realmente a posição de fé e de obediência. Por muito menos a gente já não. O milagre só vem quando nós damos um passo de fé. Nunca veremos a mão de Deus sem dar o primeiro passo. As águas só se abriram quando o povo pôs o pé. O povo ficou orando, clamando. Aí Deus diz assim: por que clamas a mim? Para de clamar. Diz aos filhos de Israel que marchem. Marche para onde? Marche. Quando você dá o passo, Deus realiza o milagre. O segredinho é muito simples, é o foco. É o foco. Eu gosto de falar do foco. Em vez de você ficar olhando para a ameaça do rei, para a ameaça do decreto, para a ameaça do diagnóstico médico, para a ameaça do seu chefe, seu foco é a promessa. Seu foco é Deus, seu foco é a promessa. E esse foco que gera paz. Porque aquilo que domina minha visão, domina meus sentimentos. Então, o grande trabalho que precisamos é aprender, adiante de tudo aquilo que nos faz estremecer por dentro, que é uma reação natural, fisiológica, imediatamente vir aos meus sensos espirituais e mudar o foco. Porque ao mudar o foco, eu mudo a reação interna, a emoção e a atitude. É maravilhoso, maravilhoso isso. E eu queria lembrar vocês, porque essa minha missão no Ministério de Saúde, nós estamos aí nas nossas meditações, 100 meditações até o final do ano. Nessas meditações, a gente falou muito sobre o período da manhã, a importância e a prioridade do período da manhã. E eu quero lembrar essa parte que nós acabamos de falar. Você, quando acorda, você já está profetizando o fim do seu dia. Se você vai lá, acorda e já vai direto para o celular, tá? O seu cérebro quer isso. Isso é dopamina barata. Eu quero lá isso aqui, tá? Porque você vai ticando, vai vendo um monte de vida que você gostaria de ter, que não é aquela vida lá, vai vendo um monte de desgraça, um monte de problema, de guerra, de confusão. Aquilo vai entrando no seu cérebro, no seu espírito, como a gente acabou de falar, no seu espírito, vai moldando o seu espírito, o seu cérebro. E seu cérebro quer o quê? Quer mais aquilo, porque aquilo é fácil, aquilo é dopamina. Depois você enjoa de ver aquilo, vai ver outra coisa. Aí o joelho do Instagram vai lá para o TikTok. Então, assim, de manhã, prioridade no período da manhã, se conecte à sua essência, ao que é mais importante, ao que vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Então, conecte-se ao Criador de manhã cedo. A gente fala, né? Eu tenho carro, tenho que levar na revisão. Então, você é um ser espiritual vivendo uma vivência terrena. Então, conecta ao Criador, liga lá, né? Faça a sua revisão diária de manhã cedo. Então, acorda. Nada de ver isso, né? Gere os hormônios do bem, que a gente fala, dopamina do bem é você iniciar algo novo. A verdadeira dopamina é aquela que é de você iniciar, é a felicidade de você iniciar um projeto novo, algo novo, um desafio novo. Então, venha participar com a gente desse desafio de 100 dias. Desafie-se a conectar-se ao Criador diariamente de manhã, quando você acorda, e não ao celular, tá? Isso é que o Satanás quer, que você fique lá moldado por isso aqui. Então, não faça isso logo de manhã. Gere os hormônios do bem. Então, conecte-se ao Criador, vai fazer um exercício para liberar endorfina. Aquilo vai gerar uma química no seu organismo que nenhum remédio pode trazer. Então, a primeira coisa do dia, acompanhe lá as nossas meditações do dia, mas participe. E logo de manhã, priorize a sua primeira hora. Não vá colocar na sua mente, não absorva pelos seus 5 sentidos coisas que não vão te edificar. E eu sugiro, já que você vai pegar o celular, vai direto lá no meu no meu Instagram. Olha, se você abrir logo hoje, a partir Oração. promessa, tá lá, olha logo hoje.
Só mais um pouco e o inimigo desaparecerá. Vós os procurareis em vão, mas os humildes de coração herdarão todas as promessas e desfrutarão a paz abundante. Pai, obrigado pelas muitas belas promessas. Então, se você pegar o celular, vá lá no nosso Instagram e pegue a meditação do dia. E aí sim, aí é permitido pegar o celular. Mas pare de rolar o feed já lá. Aí para por aí. Para de rolar o feed já lá. Mas isso é muito importante falar, porque muitas vezes a gente reclama do dia, mas a gente precisa, o seu final do dia vai ser o resumo do seu início do dia. Então, cuida do seu início do dia, para o seu final do dia, mesmo que aconteçam essas circunstâncias adversas, você está ali ponta firme e forte e manter-se edificado. Porque vão aparecer aflições ao longo do dia e você precisa estar firme e forte com as alianças da promessa. Então, é isso que nós queríamos falar para vocês nesse episódio de Batalha Espiritual. Compartilhe com alguém que você sabe que está passando por alguma situação adversa no trabalho, na família, pessoalmente, financeiramente, nesse final de ano. Também siga no Instagram, @valnicemilhomens, @doutora Joana Costa, @ative seu DNA, e veja lá todas as meditações que vão edificar a sua vida. E até o próximo episódio, que é Israel e o fim dos tempos, a correlação bíblica mesmo, que a gente já andou falando um pouquinho, pepitas, ao longo desse episódio. Nós vamos explorar um pouco mais nesse próximo episódio. E até mais.